Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como o ser humano é complicado e como ele distorce todas as coisas. Hoje pela manhã eu estava conversando com um amigo meu e a gente entrou num assunto que eu não sei como a gente chegou, mas a gente começou a falar do Antigo Testamento e que Moisés deixou 600 e poucas leis e compilou essas leis nas 10 leis lá, que são os 10 mandamentos. E nessa hora eu falei assim, pô, e Jesus foi incrível, né? Porque ele compilou todas essas 600 e poucas leis em duas leis, né? Amar seu Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Ele falou, é. Eu falei assim, pô, sabe por que eu acho que Jesus fez isso? Porque ele pensou assim, isso é uma opinião, né? Eu sei que o ser humano enxerga o mundo não como o mundo é, mas sim como o próprio ser humano é por dentro. Ele projeta seus pensamentos no mundo, ele responde à vida com base nisso. Então, eu vou dar 600 e poucas leis para uma pessoa interpretar. Eu acho que eu não vou dar 600 e poucas leis para um bando de doido interpretar, porque senão daqui a pouco o cara vai ler olho por olho, dente por dente, ele vai, sei lá, tirar a vida de alguém e falar que ele está cumprindo a lei, está matando em nome de Deus e etc. Essa é só uma das leis, mas tem 600 e poucos leis, então assim, eu imagino que isso causa um bocado de distorção. Ele falou, faz sentido. É. Interessante também que nessa parte, né, a gente primeiro tem que amar nós mesmos. Eu falei assim, olha que loucura, cara. Esse amar, por mais que ele compilou em duas leis, a gente pode entender errado também esse, né, amar o próximo como a si mesmo. E a gente tem que se amar primeiro. Porque muitas das vezes quando você pergunta quem é esse si mesmo, quem é você? A pessoa responde seu nome, sua ocupação, suas preferências, gosto, religião, ideologia e etc. Eu vou ter que achar ser humanos que são compatíveis com isso que corresponde a mim mesmo, né? Eu tenho que amar os irmãos da minha religião, eu tenho que amar as pessoas que pensam igual a eu. Eu acho que não, porque Jesus mesmo disse para você amar seus inimigos. Então, o próximo, às vezes a gente fala amar o próximo como a si mesmo, você imagina ali seu primo, sua mãe, pessoas queridas, mas não é bem assim, né? E até nessa coisa, amar seus inimigos, Sadhguru disse uma coisa que eu não me esqueci. Ele disse assim, pô, se você rotular uma pessoa como inimigo, amar essa pessoa vai ser um tormento. E né? Mas Jesus disse isso porque ele está falando ali também com quem está na vala, entendeu? Se falar só o próximo, ele pensa ali no vizinho, na mãe, e não pensa no fulano que eles têm aquela rixa, né? Então olha que difícil. Olha que difícil lidar com o ser humano, porque é por isso que eu acho que não existe a religião errada, entendeu? Porque o ser humano que distorce as religiões, o ser humano que distorce as filosofias, entendeu? O ser humano distorce diversas coisas porque ele enxerga o mundo com as lentes do seu ego, do seu eu ilusório, de todo aquele acúmulo que ele já adquiriu durante toda a sua vida. E não se conhece a si mesmo porque não existe nenhum eu além
dessa bagagem interna que ele leva. Então aí vemos como é difícil a gente se comunicar, a gente passar mensagem. Jesus ele falava bastante em parábolas. É muito interessante, porque hoje em dia também existem pessoas que enxergam tudo literalmente ali, né? Não tem uma certa simbologia, e quando você começa a pegar essas coisas com mais simbologias e menos ao pé da letra, você vê que é muito aplicável. É muito aplicável. Tem uma parte em Romanos que ele diz que os justos diante de Deus não são os ouvintes da lei, mas sim os que praticam a lei. E ele dá o exemplo de uma pessoa que nem conhece a lei. A lei eu estou falando, né, com base nesses mandamentos, etc. A pessoa que nunca leu nenhuma das leis, mas ela aplica a lei, é isso que vale. É isso que vale. Não adianta você saber as 600 e poucas leis, mas assim, você não ter sabedoria, você não saber usar essas leis. Você só decorou, muitas das vezes ainda interpreta errado ao pé da letra e tá aí achando que você é o justo diante de Deus, e na real você não está seguindo nenhuma lei, você está transgredindo a lei. Então, para mim não importa a religião, para mim o homem distorce a religião tanto como ele pode cumprir, né, as coisas da religião. Vai muito do exemplo que eu dei, de que Jesus compilou todos aqueles mandamentos em 2 só, e mesmo assim há possibilidades de erro. Nem eu posso estar errado, não tenho verdade absoluta nenhuma, não sou iluminado, não sou um profeta, não sou isso nenhum, entendeu? Sou um guia de trilha. Aliás, se você quiser fazer uma guia, chama lá no Instagram que eu te apresento as trilhas que eu guio em Monte Verde. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, comente aí o que você achou. Até o próximo vídeo, e é nóis, luz.